Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá que tem mais uma aula de geografia. Agora vamos para a aula de módulo 3 da frente 1, a aula que fala sobre estrutura etária da população. Essa aula ela é bem complementar à aula anterior. Então, se você viu a aula 2, que a gente fala de transição demográfica, essa daqui completa o módulo anterior e fecha aí uma parte do conteúdo. Não toda a parte de demografia, temos mais 2 aulas, mas ele meio completa a ideia da transição demográfica. Quando a gente fala em estrutura etária, a gente está falando de dividir a população em faixas etárias. Por exemplo, a gente vai dividir a população em 3 grandes faixas etárias. A primeira faixa etária são os jovens. Todo mundo que tem entre 0 e 19 anos são considerados jovens. A segunda faixa etária, a faixa etária onde você fica por mais tempo, é a faixa etária dos adultos, de 20 a 59 anos. Enquanto os idosos são de 60 anos em diante. Então, depois que você ficou idoso, você vai ser idoso até o fim da vida. O que é importante você ter já na cabeça aqui no começo de informação? Que atualmente a gente passa por uma redução da porcentagem de jovens e um aumento na porcentagem de idosos. Então, primeira coisa importantíssima, sempre que você fala de estrutura etária, você não trabalha com número absoluto, você trabalha sempre com porcentagem, com proporção. Por que eu estou te falando isso? Se você pegar o número absoluto de jovens no Brasil hoje e o número absoluto de jovens no Brasil em 1970, você vai ver que hoje tem bem mais jovens do que em 1970. Porém, quando você pega a proporção de jovens no Brasil hoje e a proporção de jovens em 1970, a proporção encolheu. Isso porque quando você pega números absolutos, você vai acabar pegando uma quantidade total de população menor. A população de 1970 era de 90 milhões de habitantes. Hoje nós somos 212 milhões. Então é lógico que hoje a chance de você ter mais jovens em números absolutos é maior. Porém, todas as análises são feitas proporcionais. Estou te falando isso já para você já ficar ligado, porque a gente vai chegar na parte das pirâmides etárias. Pirâmide etária é facinho. Caiu na sua prova, você respira fundo e pensa, vou acertar, é ponto meu. Então, quando você for para a pirâmide etária, de novo, não pensa nos números absolutos, pensa sempre em proporção, em comparação de porcentagem. Então, os jovens estão passando por um processo de redução e os idosos no processo de aumento. Na sua apostila tem ali, logo na aula na primeira página dessa aula, tem uma tabela que ele faz esse histórico da proporção de jovens e idosos. Bom, segunda coisa, é muito importante você pensar na proporção de adultos no país. Vamos lembrar que o adulto é a maior parte da força de trabalho daquele país. Então, sempre quando você está falando em questão econômica, vamos lembrar que a maior parte da riqueza de um país é gerado por sua população adulta. Vamos para o que é mais importante nessa aula, que é você entender a leitura de uma pirâmide etária. Então fica de olho no que está escrito aqui em cima e olhando para a imagem, opa, que está aqui do lado. Vamos lá, peguei a pirâmide etária aí do Brasil de 1970 para comparar. Então, sempre aqui no eixo vertical, nós temos a idade. Então, você sai do 0 até aqui os 100 anos. E no eixo horizontal, nós temos a quantidade de pessoas, aqui dada em milhões. Importante, você vai ter sempre, de um lado, as mulheres e de outro lado, os homens. Então, você consegue, através desse gráfico, saber a porcentagem e o total de população por faixa etária e por gênero, certo? Quando a gente pensar nisso, a gente vai pensar sempre, então, em idade e quantidade. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu trocar de cor na minha paleta. Aqui eu consigo ver que, vamos supor, eu tenho aqui, aproximadamente 3 milhões, 200 mil mulheres na faixa etária de 30 a 34 anos. É assim que você lê
uma pirâmide etária. Lembrando, quando for fazer as comparações, sempre vão ser comparações proporcionais. Vamos lá. Dividimos as pirâmides etárias aí, então, em 3 grandes partes. A primeira é a base. A base é a parte daqui de baixo, que vai de... Opa! Que beleza! Nossa! É uma maravilha esse mouse aqui. Que vai de 0 a 19 anos. A parte do meio, que são adultos, é o corpo. E a parte de cima, aqui, seriam os idosos. Então, você tem idosos, adultos, e aqui embaixo, os jovens. Então, a gente vai sempre pensar nessas 3 faixas etárias, porque os exercícios, tem um lá no final, vão fazer sempre comparação entre essas faixas etárias, ok? Vamos lá. Sempre que você vê pirâmides, a gente vai ter 2 tipos de pirâmide. A pirâmide de alto crescimento vegetativo e a pirâmide de baixo crescimento vegetativo. Provavelmente você já viu, assim como eu, ela aparecer com outro nome. Ela aparecer com pirâmide de país subdesenvolvido, que seria essa, e pirâmide de país desenvolvido, que vai ser a do próximo slide. Eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de usar mais pirâmide de país subdesenvolvido e pirâmide de país desenvolvido. Por que eu estou te falando isso? Provavelmente em 2040, o Brasil vai ter uma pirâmide etária muito próxima dos países ditos como desenvolvidos. Mas ter uma demografia de um país desenvolvido não quer dizer que a gente seja um país desenvolvido. Para ser um país desenvolvido, tem muitas outras características sociais e econômicas que têm que ser atingidas. Apesar de você ver ainda em questões falando pirâmide de país subdesenvolvido, pirâmide de país desenvolvido, eu já não gosto desse nome e eu tenho visto já uma mudança nessas análises devido a, principalmente na América Latina, vários países subdesenvolvidos estabilizando a sua população. Então vamos lá. Eu costumo falar com os meus alunos, sim, sempre isso. Quando você for analisar uma pirâmide etária, fica ligado em 2 partes, a base e o topo. A base e o topo vai te responder 95% das questões. E ela vai te responder sempre comparando entre 2 pirâmides. Se você pegar a sua apostila para ver os exercícios, e até o exercício que a gente vai corrigir aqui, que a gente vai fazer aqui, você vai ver que sempre os exercícios de pirâmide etária, na maior parte das vezes, eles acabam utilizando 2 pirâmides diferentes para você poder fazer a comparação. Então vamos lá. Essa primeira pirâmide de alto crescimento vegetativo, a famosa pirâmide entre aspas de país subdesenvolvido, ela tem como característica a base muito larga. A base larga representa os jovens. Então, se eu tenho a base larga, quer mostrar que eu tenho uma grande porcentagem de jovens na minha população. Faz a relação aqui. Se você tem uma grande porcentagem de jovens, tem que estar nascendo muita gente, não tem? Por isso eu coloquei ali, ó, alta taxa de natalidade. Quando a taxa de natalidade é alta, você também tem uma alta taxa de fecundidade, muitos filhos por mulher. Consequentemente, você tem também um alto crescimento vegetativo. Vamos lembrar, são os adultos que fazem os jovens. Então, ó, eu tenho uma quantidade de adultos gerando uma quantidade muito maior, vou perder o mouse aqui, de jovens. Isso mostra que a população está em crescimento. Quando eu tenho um número de adultos fazendo um número muito maior de jovens, mostra que essa população está em grande crescimento. Em compensação, quando eu vou para a faixa etária lá em cima, aqui, dos idosos, eu já vejo que ela é bem fininha. Então, esse topo bem estreito mostra que tem uma baixa porcentagem de idosos. Vamos lá relacionando com as outras aulas que a gente já falou. Se a gente tem uma baixa porcentagem de idosos, isso quer dizer que, por algum motivo, a expectativa de vida nesse país é pequena. Por isso, poucas pessoas ultrapassam 60 anos de idade. Isso sim é uma característica de país subdesenvolvido e muito do que a gente falava de pirâmide de desenvolvido e subdesenvolvido vinha daí. Então, vamos lá. País subdesenvolvido, país com grande crescimento vegetativo, base bem larga e topo bem estreito. Essa formação mais triangular da pirâmide. Tranquilo? Vamos para a próxima pirâmide.
Aqui eu coloquei uma projeção do Brasil, feita pelo IBGE, para 2060. Você já vê que a pirâmide mudou bastante. Essa é a pirâmide que a gente fala de baixo crescimento vegetativo ou pirâmide de país desenvolvido. Vamos lá, se liga nisso. A primeira característica que você vai olhar é a base. A base já começa a fazer um afunilamento. Se está reduzindo a base, significa que está reduzindo a porcentagem de jovens nessa minha população. Se essa porcentagem de jovens está reduzindo na minha população, o que eu tenho que pensar? Que a taxa de natalidade está caindo, a taxa de fecundidade está caindo, e eu posso estar caminhando para um crescimento vegetativo muito baixo, ou nulo, ou até em alguns casos negativo. Por isso, quando você olhar para essa base já afunilando, é isso que está acontecendo. Em compensação, olha o topo, é muito, muito mais alargado. Eu já tenho uma porcentagem muito alta de idosos. Se eu tenho muitos idosos nessa população, quer dizer que a minha expectativa de vida é muito alta. Muitas pessoas vivem acima dos 60 anos, então vivem aí por muito tempo. Dessa forma, eu tenho aí uma base muito mais larga. Você vai ver que a maior parte dos exercícios, ele é simplesmente de você analisar a pirâmide. O cara vai te dar informações sobre a base, sobre o topo, e vai fazer com que você analise essa informação. Por exemplo, o cara te colocou as duas pirâmides que eu mostrei como exemplo, aí ele fala, em 1970, a pirâmide brasileira apresentava grande porcentagem de jovens, o que representa uma alta taxa de natalidade. Correto. Na pirâmide de 1970, havia uma pequena porcentagem de idosos, o que representa uma baixa expectativa de vida. Correto. E aí o cara vai pedir para você analisar isso. Ele vai fazer informações certas e corretas e você vai analisar. Então o cara pode fazer agora uma falsa. Na pirâmide de projeção de 2060, o afunilamento da base mostra um aumento na porcentagem de jovens. Não pode ser, é uma baixa na porcentagem de jovens. Então, muitos exercícios, ele só vai colocar as pirâmides e ele vai fazer informações sobre a base e sobre o topo e vai pedir para você colocar se aquilo é verdadeiro ou falso. Vocês perceberam que eu não falei nada do corpo ainda. Quando eu falar em corpo, a gente vai ser algum exercício que vai trabalhar a ideia de população economicamente ativa, que é um módulo seguinte, ou que trabalha a ideia de produção, de economia, de ter mais gente apta ao trabalho. Então, quando o cara trabalhar o corpo, é disso que ele está falando. Vamos lá. Eu coloquei uma evolução da pirâmide etária, certo? Aqui é uma projeção dessa evolução da pirâmide etária brasileira. Então, você começa com ela em 80 bem mais triangular. A primeira coisa que vai acontecendo é reduzindo aqui embaixo o número de jovens pela queda da taxa de natalidade e a expectativa de vida está crescendo. Até que em um momento a gente vai começar a ter bem menos jovens e um número muito maior de adultos e de idosos. Então, aqui ele faz essa gradação mostrando as diferentes pirâmides. Hoje, o Brasil está mais perto dessa pirâmide do meio aí, que é de 2010. Quando aparece o corpo da pirâmide em algum exercício? Normalmente ele aparece para falar do que eu chamo de bônus ou de janela demográfica. Cara, vai ter alguns exercícios que vão te cobrar esse conceito, e aqui eu quero que você preste atenção, porque são alguns exercícios um pouco diferentes. Então, fique sempre muito atento nisso. Vamos lá. A janela demográfica ou bônus demográfico é um período de tempo durante a transição aonde a porcentagem de adultos é muito, muito alta. Porque se você pegar lá no começo, você vai ter muitos jovens. Se você pegar mais no final, você tem muitos idosos. Durante esse processo de transição, você tem um conjunto de décadas que vai ter uma quantidade muito, muito grande de adultos. Cara, e isso é bom, porque adulto é força de trabalho. Tem uma coisa que a gente chama em demografia que chama razão de dependência, que é quantos adultos eu tenho para quantos jovens e idosos eu tenho. Jovens e idosos são dependentes, adultos são geradores de renda. Então, quanto melhor for essa proporção, quanto mais adultos para menos dependentes, melhor. E o bônus demográfico é justamente isso.
Em tese, é a melhor época para você ter crescimento econômico. Agora eu quero uma atenção especial. Você tem uma característica demográfica boa para crescimento econômico. Então vamos lá, uma característica demográfica boa para crescimento econômico. Isso garante que você vai ter crescimento econômico? Não, porque o crescimento econômico ele envolve diversos fatores, tanto nacionais quanto internacionais, para que você possa estar tendo crescimento econômico durante esse período. O Brasil atualmente passa por uma grave crise de desemprego aí que vem desde 2016, 2015, 2016. Cara, nós estamos no bônus demográfico, mas nós não estamos gerando emprego. Então eu tenho muita gente apta ao trabalho, porém eu tenho pouco posto de trabalho, o que me gera um problema maior de desemprego, um problema maior de informalidade. Então, não condicione o desenvolvimento econômico a uma característica demográfica. Eu tenho uma característica demográfica que seria o ponto ótimo de crescimento. Não quer dizer que eu esteja tendo crescimento. Se o Brasil, por algum motivo, engate anos de crescimento econômico, seria ótimo. Eu tenho muita gente apta ao trabalho. Então, seria o melhor momento para você ter um grande crescimento. A Europa deu certo. A Europa, isso aconteceu, esse bônus demográfico pós-Segunda Guerra, e fez com que ela conseguisse ter o seu supercrescimento pós-guerra no período onde ela tinha só o seu bônus ou a sua janela demográfica. Tá entendido? Vamos lá para caminhar para mim. Nessa aula ainda eu quis trazer uma comparação da estrutura de gênero. Por que você quis fazer isso? Aparecem algumas questões, o Enem aborda bastante, a apostila pincela esse assunto, mas eu coloquei ali, ó, em 2017 eram 49,3% homens para 50,7% mulheres, temos mais mulheres do que homens, e alguns dados é legal a gente comparar. As mulheres, trazendo aqui para a demografia, elas têm uma expectativa de vida maior que a do homem. Por que isso? Eu trouxe aqui fatores sociais, né? E o primeiro fator social importante é a menor incidência de vícios. Você tem um número menor de mulheres viciadas em cigarro e álcool do que homens. Você sabe que cigarro e álcool reduzem a sua expectativa de vida. Que não estou falando de quem bebe no final de semana um vinhozinho, bebida social, de pessoas que têm realmente problemas com isso. Também não estou dizendo que não tenha mulheres que não tenham vícios, mas estatisticamente esses vícios são mais pontuados nos homens. Segunda coisa, menor incidência de mortes violentas. Quando eu falo morte violenta, é homicídio e acidentes. Por mais que a gente vá comentar daqui a pouquinho do feminicídio, o número de mortes violentas que afetam homens é maior do que afetam mulheres. Então, quando você tem uma morte violenta, você interrompeu a vida antes da velhice, e isso vai baixar bastante a expectativa de vida. E um último caso é o maior cuidado com a saúde. As mulheres tendem a visitar mais o médico e fazer um acompanhamento muito mais que os homens. Eu sou que os moleques só vão no médico quando tá jogando bola, arrebenta o pé e vai no ortopedista. Joelho, tornozelo. Ele não tem um acompanhamento regular. Ele só vai em caso e quando já está muito ruim. E a última coisa para fechar essa aula e ir para um exercício é a questão do preconceito com a mulher. Até hoje você vai encontrar isso. Falei na aula anterior, a partir do momento que as mulheres começam a sair para o mercado de trabalho, principalmente depois do êxodo rural, onde você tem a necessidade de uma maior renda da população, das famílias, por causa do custo de vida ser mais alto na cidade, as mulheres começam um processo de empoderamento, começam a ocupar diversos locais na sociedade, tanto no mundo produtivo quanto no mundo político, porém, elas ainda têm uma menor participação e principalmente uma menor remuneração. Se você pegar dados hoje, você vai ver que as mulheres se formam mais no ensino médio e terminam mais a universidade. Porém, isso não vai refletir para elas numa questão de remuneração. Elas têm uma dificuldade maior de se inserir no mercado de trabalho, principalmente nos cargos mais altos. Isso vai gerar uma menor remuneração dessa mulher. Existem casos ainda de homens e mulheres de mesmo cargo, onde o salário da mulher é menor do que o do homem. Isso, inclusive, hoje pode ser criminalizado. Na representação política é legal comentar também. Se a população feminina é maior que a masculina, isso não se reflete na questão política. É só você olhar a Câmara de Deputados do seu estado, a Câmara de Vereadores da sua cidade, o Congresso, a quantidade de prefeitos homens e mulheres que teve na sua cidade. Esse ano é um ano de eleição eleitoral. Você vai ver que candidatos a prefeitos são majoritariamente homens. Então,
você ainda tem uma dificuldade de aceitar, a sociedade tem uma dificuldade de aceitar a questão da mulher na política. E o último ponto é o feminicídio. O feminicídio é um homicídio onde o fato dele ter acontecido, o motivador é a questão de gênero, a questão de ser mulher. E isso é muito alto no Brasil. A violência doméstica é muito grande. Você começou a ter alguns estudos que agora, durante o período de isolamento, as mulheres que sofriam com violência de maridos, ex-maridos, ex-namorados, elas, por não poderem se deslocar, fica muito mais fácil delas serem encontradas e existe uma preocupação do aumento da violência contra a mulher nesse período. Então, traz aí um dado também do preconceito e de como sofrem as mulheres. Pessoal, tranquilo? Vou deixar aqui agora um exercício para a gente resolver e fazer alguns comentários a partir dele. Olha lá, é um exercício da Unesp de 2018, um exercício que tem aí na apostila de vocês. Algumas coisas para falar nesse exercício. Entrou na moda fazer uma coisa que eu acho chato, mas é você fazer pirâmides sobrepostas. Essa pirâmide do modelo 1, se você olhar aqui na legenda, a parte, você consegue ver como ela era em 1980, como ela era em 2015 e como ela vai ser em 2050. Você pode ver que ele colocou 3 épocas diferentes no mesmo desenho sobreposto. Eu acho ruim de ver, mas os exercícios têm vindo assim. A mesma coisa no modelo 2. O mais difícil que o cara pode fazer uma pirâmide, antes ainda de começar a ler os exercícios, não é perguntar as características da pirâmide, é pedir para você relacionar com a transição demográfica, com as causas e consequências da transição demográfica do módulo anterior e usar isso na pirâmide. Ele vai fazer isso na letra B. Então, vamos ler o exercício. Considerando os diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico, identifique os tipos de países correspondentes às pirâmides etárias do modelo 1 e do modelo 2. O modelo 1, em 1980, tinha uma pirâmide ainda bem triangular, que em 2015 já começa a apresentar uma modificação, e em 2050 já tem ali a parte da faixa etária dos adultos e idosos muito marcante. Eu poderia falar que essa é uma pirâmide de um país subdesenvolvido ou de um país emergente, um subdesenvolvido industrializado. Eles estilizaram aqui a pirâmide etária do Brasil. Então, o modelo 1 seria um país subdesenvolvido industrializado. E o modelo 2, você consegue ver que desde o começo, a base já não é a parte mais larga. Nem na década de 80, já é uma pirâmide com a população praticamente estabilizada. A quantidade de adultos e jovens é a mesma. Se a quantidade de adultos e jovens é a mesma, essa população se estabilizou. Por isso eu posso falar que é a pirâmide de um país desenvolvido, provavelmente um país europeu, que já tem a população estabilizada. Então, só identificou desenvolvido e subdesenvolvido, tranquilão. Letra B. Cite uma causa comum para os países de modelo 1 para a mudança do número de jovens entre 2015 e 2050. Você consegue ver que há uma redução do número de jovens de 2015 para 2050. O que eu posso falar que está gerando uma redução do número de jovens? Eu posso falar da entrada da mulher no mercado de trabalho, eu posso falar do aumento do custo de vida, eu posso falar dos métodos contraceptivos, eu posso colocar tudo isso dentro de um processo de urbanização que trouxe essas modificações. Então, voltou para a aula anterior e pegou aquelas causas da redução da taxa de natalidade que nós falamos. Então, você poderia colocar aqui uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. Segunda parte da pergunta. Apresente uma consequência da alteração de número de idosos nos países de modelo 2 entre 1980 e 2015. Se você olhar lá em cima, entre 1980, que é o menorzinho, e 2015, que é 80 é o médio, e 2015, que é o mais gordinho, você vê que teve aí um aumento grande do número de idosos. Cara, o que pode ter, qual que é a consequência disso? Lembrando as consequências da transição demográfica, quanto maior a porcentagem de idosos, maiores os gastos que você vai ter com previdência pública e maiores os gastos que você vai ter com saúde. Então, seriam essas as consequências. Ou gasto com previdência ou gasto com saúde. Tranquilo, rapaziada? Aqui foi mais um módulo. Deixei algumas instruções aqui.
fazer a tarefa, fazer os exercícios do módulo, fazer as anotações durante essa aula e procurar os plantões de dúvida para sanar essas dúvidas. Esses plantões, por enquanto, vão acontecer de forma pelo Classroom, então plataformas para isso. Mas no futuro vão voltar a ser presencial. Torcemos para que essa crise do corona passe logo. Bom resto de dia para vocês, bons estudos, não desistam. A gente não para e vocês também não. Tamo junto, um beijo do Vareta.